Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Confesso para vocês que tem sido difícil hoje, principalmente, achar um horáriozinho aqui que dê para gravar, porque tem dias que parece que o mundo fica realmente muito louco. Latido de cães, obra próxima, barulho de furadeira, de esmerilhadeira. Agora tem um carro parado aí na frente, tem um farol bem pertinho aí, um sinal, né? Com um carro. Constantemente, aliás, isso acontece, né? Os carros com som a todo volume. Todo mundo fugindo de alguma forma, todo mundo tentando fugir dessa vida, aquilo que a gente chama de vida, erroneamente, né? Aquilo que a gente chama de vida, todo mundo buscando uma forma de escapar, e o barulho do mundo é bastante distrativo nesse ponto, né? E eu não sei se você já parou para prestar atenção no seu comportamento, né? Quantas e quantas vezes ao longo de um dia, ontem, pense em ontem, como foi seu dia ontem, quantas vezes você buscou se refugiar, né? Buscou fugir das atribulações, das confusões, das complicações, aquilo que a gente chama de problema, né? Quantas vezes a gente busca fugir dos problemas através das distrações do dia a dia. Na verdade, isso é comum, isso é muito mais comum, né? Você não é único, isso é muito mais comum do que a gente imagina. A gente procura fugir de alguma forma dentro da nossa mente e tal, e principalmente através do barulho, né? Só que acontece uma coisa que a gente não se dá conta nesse meio tempo, entre uma fuga e outra, a vida acontece. Aquilo que realmente é a vida, ela acontece quando nós estamos distraídos. Era isso que Jesus se referia quando ele dizia: não nos deixeis cair em tentação, ou ao andar pela porta estreita, né? Cuide para não cairdes em tentação, nas tentações do mundo, quer dizer, a tentação de se distrair. E quando a gente chega em casa do trabalho também, a gente busca logo uma forma de distração, seja qual for. Hoje em dia tem o telefone celular que a gente carrega junto, então não tem um momento praticamente do dia onde nós estejamos realmente presentes. E a vida é presença. Não tem como separar isso é vida, isso é presença. Vida e presença é a mesma coisa. Se a gente não está vivo, se a gente não está presente, o que a gente está? Morto. Muitas pessoas têm medo da morte. Isso é a coisa mais ridícula, a ideia mais ridícula da morte física, né? É a ideia mais ridícula, para ver como não há nenhum tipo de aprofundamento filosófico, digamos assim, sobre o que vem a ser vida, sobre o que realmente é vida. Porque nós somos mortos. Essa é a definição de zumbi. Nós somos mortos-vivos, caminhando distraidamente o dia todo e buscando, né, ao invés de comer fisicamente a carne das outras pessoas, nós buscamos atenção, né, a atenção dessas pessoas para nos distrair. E existe um engano já com relação à meditação, né? Que a meditação seja bloquear os pensamentos ou deixar de pensar. E não se trata de deixar de pensar, mas se trata de deixar de seguir, ou seja, de mudar o foco da atenção, porque é a nossa atenção que muda tudo. Não é o pensar ou o não pensar, mas a atenção que a gente dá para o pensamento. Aonde está o nosso foco? Foco é atenção. O nosso foco está no fluxo constante mental, né, de pensamentos que passam dentro da gente e emoções, né? Ou o nosso foco está na nossa presença?
que o verdadeiro foco na real já é a presença, né? Como eu disse, a verdadeira vida está na presença. Não tem como separar vida de presença. Ser presente é ser vivo. Ser ausente, ou seja, quando a gente se distrai, a gente está morto. Então, podemos dar um chute estimativo, né, de que 95% ou até 99% do nosso tempo a gente está morto, a gente está se distraindo. Nós somos mortos-vivos, seguindo a maré, seguindo o fluxo. Pode-se dizer que por pura preguiça mesmo, por pura preguiça de se assumir, por pura preguiça de se autorresponsabilizar. Então a gente segue o fluxo, né, do dia a dia, que vai para a direita, vai para a esquerda, entra na política, passa pela fofoca, passa pelo amigo que nos chama a atenção, dizendo, está acontecendo tal coisa comigo, que muitas vezes é apenas só um pedido de atenção, e a nossa atenção se vai, e a nossa vida se vai, e ninguém além de nós é responsável pela nossa própria vida. Então a gente escolhe ao longo do dia, ao longo do nosso dia, a que a gente dá atenção. Nas constantes mensagens que a gente recebe de pessoas, muitas vezes até estranhas, como eu disse, no constante fluxo, tanto de pensamentos, né? Porque o pensamento ele recebe um estímulo exterior e tem uma coisa interessante que acontece, se você para prestar atenção no seu fluxo de pensamentos e emoções, você vai ver que ocorre uma sequência, um pensamento puxa outro, que puxa outro e acaba te levando para um lugar, digamos assim, entre aspas, né? Forma de expressão, para um lugar onde você nem sabe, não faz nem ideia de como chegou lá. Mas se você conseguir voltar para trás, você vai ver o pensamento que gerou o outro pensamento, que gerou o outro pensamento. Então você lê uma placa na rua e essa placa vai lembrar você de alguma coisa. E aí, ao se lembrar dessa alguma coisa dentro de você, vai gerar emoções correspondentes e de repente essa emoção vai gerar um outro pensamento que vai levar você para o passado, para uma coisa desagradável, ou que seja uma coisa agradável, não tem problema, mas nenhuma das duas existem mais, nem a coisa desagradável, nem a coisa agradável. E você já não está mais presente, ou seja, você já não está mais vivo. Hoje eu fiz uma caminhada, não foi uma caminhada né, sem rumo, então foi uma caminhada para um lugar objetivo, mas de 3 quilômetros. O lugar onde eu fui, um mercado, né, estava a 3 quilômetros. Então uma caminhada com um objetivo de chegada, ela é totalmente diferente do que uma caminhada só pelo caminhar, né? E então gera outros tipos de pensamentos, até porque gera uma energia totalmente diferente dentro da gente. Então, e eu fui prestando atenção nisso. Olha uma placa que diz um nome de rua que me faz lembrar de um nome que eu ouvi há 30 anos atrás. Esse nome que eu ouvi há 30 anos atrás me leva para uma situação desagradável que não tem nada a ver com o nome que eu ouvi. E aí eu sempre digo não quero, muito obrigado. Né? Até muitas vezes passa um carro na rua e eu lembro de um carro, sei lá, que eu tive que não me aconteceu, mas que bateu e que aconteceu um desastre, né? E deu problema com a seguradora, e a seguradora foi uma chatice, levou 2 meses para resolver o problema. Eu estou viajando aqui, né? Isso não é uma coisa que aconteceu comigo, mas agora eu dei uma viajada porque é assim que acontece. Um exemplo, e assim a gente passa o dia. Como dizia Buda, o pensamento é um macaco que pula de galho em galho, mas aí tem uma coisa interessante, a gente presta atenção nesse macaco pulando de galho em galho, segue o macaco para onde ele vai, ou a gente diz, beleza, eu vi o macaco e volto a minha atenção para o momento presente, onde é que eu estou? Estou aqui caminhando em direção ao mercado, e esse é o meu objetivo, o que eu tenho que comprar, o que eu tenho que procurar lá e essas coisas todas. É um exemplo só, lógico, né, de como a gente se distrai
de todas as maneiras possíveis no nosso dia a dia, até a hora de dormir, quando a gente está lá com o celular olhando notícias ou olhando últimas mensagens que mandaram, ou papapá, aí aquilo vai puxando outra coisa. Então, além da sua mente, agora tem o celular, mas tem também que seja o notebook, que seja a televisão, né? Sempre nos levando para fora de nós mesmos. E assim a vida passa. Chegou a hora de morrer, chegou a hora de se despedir. Aliás, é por isso que muitas pessoas têm medo de morrer, porque na verdade a gente tem medo de morrer porque a gente sabe que não viveu, porque senão a gente não teria medo de morrer. Se nós tivéssemos vivido de fato em presença, em ser, então não teríamos medo de morrer, não teríamos medo da morte física, né? Até porque o ego não teria tanta participação na nossa vida, porque o ego, né, que é a mente, só tem força na nossa vida porque nós damos toda a nossa atenção para a nossa mente. O grande desafio, na verdade, do ser humano, o seu desafio, o meu desafio, o grande desafio é deixar de acreditar na mente, porque nenhum pensamento é real. Mas o seu próprio pensamento, a sua própria mente vai lhe dizer que isso é mentira. Vai achar justificativas para dizer, opa, não é bem assim, tem pensamentos que são bons. Se você dá importância para um pensamento que é bom, quando surgir um pensamento que é ruim, você vai dar importância também. Da mesma forma que se você tem o costume de preservar memórias. Se você conserva memórias no seu acervo, se você tem um conteúdo de memórias que você preza, positivas, memórias boas, boas lembranças, as lembranças negativas vão ter o mesmo peso na hora que o bicho pegar, como se diz por aí, vai levar você para o fundo do poço, vai deixar você triste. Então, não são os pensamentos e as emoções que têm que coordenar o seu estado de felicidade ou de tristeza. A felicidade e a tristeza verdadeiras estão num nível além dos pensamentos. Aliás, toda a realidade, toda a verdade está sempre num nível além dos pensamentos e além das emoções, ou seja, além da mente, né? Mas, no entanto, a gente passa o tempo todo envolvidos com esse universo, com essa dimensão chamada mente. Pensamentos, emoções, sentimentos, traumas, mágoas, ressentimentos, enfim, toda essa ladainha, opiniões, né, tradições, cultura, enfim, que eu falo sempre, né? E a gente está sempre envolvido com isso aí. Agora, a questão é, você tem força de vontade suficiente para sair de uma vez por todas? E isso não são palavras minhas, não é ensinamento meu, isso aí Sócrates já vem falando, Platão já vem falando há 2.500 anos, Lao Tse, Confúcio, Jesus, Buda, todos eles já vêm falando isso. Jesus, numa sentença, um ensinamento muito simples, quando ele diz, meu reino não é deste mundo. O que é o mundo? O mundo é o reino da mente. Então ele diz, deixa bem claro, meu reino não é deste mundo, não é o reino da mente. A dimensão a que ele se referia é a dimensão da consciência, aonde o corpo físico não é real, o corpo físico não existe, nada do que nós estamos vendo existe, porque o que existe de fato é o ser, que é pré-existente, né? Que é a consciência, que é pré-existente ao próprio corpo físico, ao próprio mundo das formas, e que não importa que as formas deixem de existir, não importa que o universo físico deixe de existir, esse ser, o ser, vai continuar existindo. Então, o nosso reino não é deste mundo, não é da mente, mas, no entanto, nós acreditamos profundamente o tempo todo naquilo que a nossa mente diz, com suas emoções, com seus pensamentos e seus sentimentos recorrentes. E o sistema, aquilo que nós chamamos de sistema, a Matrix, sabe disso. Sabendo disso, reforça o tempo todo, através das redes sociais, através do medo, né, da disseminação constante do medo, por isso que você só vê medo, violência na televisão, nos jornais,
porque o papel, a função do sistema é perpetuar para que você fique sempre preso ao reino da mente, preso ao mundo. É isso que significa esteja no mundo e não seja do mundo. Quer dizer, você precisa comer, você precisa vestir, você precisa se abrigar do frio e do calor, mas você não pertence psicologicamente ao mundo. Você está livre da cultura, você está livre das tradições, você está livre do senso comum, você está livre dos pensamentos, você está livre das emoções. Quer dizer, você está no mundo, mas você já não é mais do mundo. O mundo segue cuidando de si mesmo, mas você já não lhe dá mais atenção. É muito profundo isso e precisa ser levado. A meta de uma vida humana é aprender a não acreditar mais na mente, a relevar a mente. É para isso que existe a meditação e não adianta você dizer não sei meditar, não consigo, blá blá blá, você não vai escapar. Se você quiser se tornar dono de si mesmo, você vai ter que aprender a meditar, sim. Você vai ter que caminhar pelo caminho do autoconhecimento, sim. Não tem escapatória. Se alguém disser para você que tem, essa é a famosa porta estreita da qual Jesus falava também, né? Pela porta larga todo mundo anda, que é a porta da tentação, que é a porta da distração de si mesmo, todo mundo vai pela porta larga. Mas se você quiser realmente ser dono de si mesmo e ser feliz, ser pleno e essas coisas todas que eu falo sempre, não tem outra trajetória. Caminhar com as próprias pernas pelo caminho da meditação e do autoconhecimento, e da meditação e do autoconhecimento, e da meditação e do autoconhecimento. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal não é brincadeira, sua contribuição é muito importante. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!